Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua paz, na sua proteção. Antes de adentrar sobre as nossas considerações, num dia tão especial para essa instituição abençoada, instituição que eu estive aqui quase na outra encarnação, a estrutura é totalmente diferente, faz mais de 10 anos, quase 15 anos mais ou menos, quando estivemos aqui, havia algumas colunas aqui no meio, estava conversando com o pessoal aqui, e estamos aqui de volta. Pela minha imaginação e pela minha memória, me passaram aqui uma série de recordações, e eu sou muito grato de estar retornando a essa casa, notadamente num dia abençoado como esse. Gostaria de agradecer de maneira penhorada e particular ao Jailson, que em nome da casa foi o porta-voz desse convite, com o qual eu me sinto muito honrado. Gostaria de dizer, aliás, de antemão, parabenizar o coral por essa mensagem musical tão sensível, que me fez tão bem, e dizer que o coral foi gentil, na verdade, né? O atraso não foi deles, foi meu. Eles tiveram a gentileza de me esperar chegar, então, na verdade, a responsabilidade cai na minha conta. Eu demorei muito para agendar e para conseguir negociar a data com o Jailson, justamente porque eu já tinha um compromisso doutrinário firmado no dia específico, e o Jailson, conversando comigo, é o aniversário da casa, eu disse, pô, Jailson, eu queria tanto estar presente, e se você realmente aceitar acordar, eu dou minha palavra que me farei presente. Agora eu tenho uma palestra às 17 horas em Vilas do Atlântico, e aí, transcorrendo para cá, se não fosse uma blitz policial especificamente, eu chegaria antes. Cheguei aqui mais ou menos 7h03, aí acha lugar para estacionar, enfim, a ajuda do nosso amigo aí, quando a gente subiu, já eram 7h10 aproximadamente, né? Mas eu disse, eu posso me atrasar algum pouquinho, etc., mas eu chego, eles não tem problema não, a gente compreende e tal. Então, grato pela tolerância, né? Grato pela compreensão, não é de comum acontecer isso, mas às vezes pode acontecer. E, portanto, um dia muito especial, um dia caro, acredito, caro, especialmente aqueles que trabalham, que labutam, que dão seu suor nessa casa, e aqueles que também são brindados pelos tesouros preciosos que a casa dissemina na condição ou na qualidade de ensinos evangélicos, de esclarecimentos, para que todos nós possamos sair da ignorância, das sombras que ainda nos perturbam a marcha, e dizer, portanto, que para mim é uma alegria imerecida, um gáudio sem conta, e faço votos para que essas reflexões, essas considerações que iremos fazer agora, possam, de alguma forma, ser úteis, possam ter ressonâncias, porque para mim, repito, é uma grata satisfação. Os estudiosos, particularmente os estudiosos da religião, costumam dizer, alguns autores, que existem quatro pilares fundamentais que são básicos na tradição religiosa de todos os povos. Esses 4 elementos se repetem ao longo das civilizações, das épocas, com roupagens diferentes, com linguagens distintas, com idiosincrasias e superstições as mais variadas, mas cujo conteúdo, a essência, é sempre a mesma. Esses 4 pontos podem ser considerados temas centrais de todo o pensamento religioso na Terra. Todas as tradições religiosas e, portanto, podemos dizer, todas as civilizações, porque não há uma civilização na história da humanidade que não tivesse cultura religiosa. Nunca houve, mesmo no comunismo soviético de Stalin, que pretendeu fazer uma sociedade materialista e ateia, nunca houve uma cultura, uma nação que não fosse religiosa. Sempre houve caldo de cultura religiosa. Ateus e materialistas sempre foram indivíduos pontuais, posturas individuais, respeitáveis, aliás, que tem a ver com várias variáveis, que aqui não dá para a gente entrar e aprofundar muito o tema a esse respeito. Mas a verdade é que esses 4 elementos que fazem parte da cultura, portanto, terrestre, porque toda a cultura terrestre foi permeada de tradição religiosa, esses 4 pilares são básicos de toda a religião. O primeiro deles diz respeito a um princípio original
ou um princípio formatador, um princípio formador de todas as coisas, e também a sua criação, que a gente pode chamar de Deus ou de deuses, para não excluir aqui as religiões politeístas. Em todo o processo de toda a tradição religiosa, sempre houve uma concepção de algo criador, de um princípio, mesmo no budismo, cuja tradição atual não se ocupa da ideia da divindade, mas ainda assim existe concepções, particularmente que vêm de Sakyamuni, do Buda, da ideia de algo que originou tudo. Alguma criação divina. Portanto, o elemento original, o elemento causal das coisas e a sua própria criação. Os elementos, portanto, básicos da formatação do universo. E assim é que, no processo de evolução do pensamento religioso, a ideia do divino, do transcendente, vai mudando à medida que as criaturas mudam, se aperfeiçoam e se tornam mais maduras, amadurecem também a sua concepção do divino. Do Deus colocado em pedras, a chamada era da litolatria, ao período fitólatra, onde os vegetais eram mais tarde homenageados, a zoolatria, onde havia, e ainda há em algumas culturas terrestres, como é o caso da Índia, do boi sagrado, da vaca sagrada, dos animais que deveriam ter princípios divinos e originais. Até mais tarde, o politeísmo, o animismo e uma série de pensamentos que vão desembocar mais tarde ao monoteísmo. E dentro do monoteísmo, as várias concepções do Deus único, a princípio de Abraão e de Moisés, e mais tarde das várias culturas terrestres, que foi sendo elaborado, que foi sendo modificado, e Deus passa a ser amadurecido a sua concepção, à medida que a criatura também amadurece, que a criatura também se aprimora, e assim sucessivamente. O segundo elemento, que é básico na ideia religiosa de todos os povos, que está presente na essência religiosa de todas as épocas, é a ideia de algo que transcende a matéria. Chamada comumente, a gente conhece normalmente com a expressão imortalidade da alma. Isso é, alguma coisa que é metafísica. O termo meta tem a ver com além do físico. Daí metafísico ou parafísico, que é a mesma coisa, meta e para. Daí metapsicologia, parapsicologia. A ideia de que há algo além do físico, do material. Metafísico, portanto, algo que transcende a dimensão física. Todas as tradições religiosas têm esse conceito de que há algo além da matéria. E, portanto, alguma coisa continua para além da indumentária, da carcaça material, da estrutura biológica. O ser humano não é o acaso propiciado pela natureza em geral, e particularmente na fecundação sexual animal, a fecundação do espermatozoide com o óvulo, e mais tarde o acaso da anóxia cerebral, a desoxigenação do cérebro, a parada cardiorrespiratória e o aniquilamento das partículas que voltam ao caos. Seria, portanto, um fenômeno aleatório do ponto de vista material para conceber a vida. E na concepção religiosa de todos os povos, sempre houve a ideia de alguma coisa que vai além da matéria. Particularmente, na tradição de boa parte dos povos, a ideia de que algo em nós sobrevive ao corpo, permanece, portanto, em uma certa continuidade. E, claro, essa continuidade varia de acordo com a concepção do homem e da época. Alguns acham que mergulham num todo e é absorvido por Deus, que seria uma espécie de oceano, e nós gotículas, perdendo, portanto, a individualidade própria. Mas a grande maioria das tradições religiosas ao longo das épocas, a ideia de que algo sobrevive em nós e conserva a individualidade, permanece, portanto, alguma consciência de si mesmo, e se estabelece ali o processo de entrada nesse mundo invisível, que aí é desenhado e descrito a partir de cada população, de cada tradição religiosa, de uma forma. É assim que os conceitos de mortalidade estão presentes, mesmo na era antes da chamada civilização constituída, isso é, a cultura formal, que alguém vai dizer, a ideia de que alguma coisa sobrevive ao corpo, alguma alma que sobrevive, é fruto do ensino religioso de uma época. Alguma instituição foi catequizando as pessoas dessa época. Paleontólogos do período glaciário de Guns,
o homem das cavernas, da pedra lascada, que portanto não tinha cultura, que não tinha instituição religiosa formal. Esses indivíduos escreveram, e estudiosos encontraram, nas cavernas, nas furnas, desenhos e escritas que denotam, que sugerem, nesses desenhos, imagens das almas dos mortos que vinham se comunicar com os homens. E a ideia, segundo um belo trabalho do professor Hernani Guimarães Andrade, a ideia da cabeça humana, do crânio, que era colocado na porta das cavernas, nesse período primitivo, era uma forma de superstição, de crença, de que aquela cabeça, aquelas caveiras, aqueles crânios virados sempre para o oeste, era uma superstição de que elas protegiam os seres humanos dos mortos que voltavam-se para se comunicar com os vivos. Portanto, não sendo fruto de um ensino institucional específico. A ideia, portanto, procede de priscas épocas, de épocas muito recuadas. E assim permanece a ideia da imortalidade. Se a gente for fazer uma análise, mesmo de maneira perfunctória, superficial, mesmo de forma rasa, encontraremos sempre a ideia da continuidade da vida após a vida em todas as culturas. Os egípcios, que tinham tanto tratamento especial no cadáver, especialmente o cadáver dos grandes iniciados e dos faraós, através da mumificação, as múmias dos cadáveres que eram conservados anos e anos depois, quase sempre com joias preciosas, com leite, com mel, com comida, porque os egípcios acreditavam que o morto, ou que a alma do morto que morria, deveria voltar e naturalmente encontraria ali alguns recursos para continuar a vida no próprio corpo material, no seu corpo de origem, no seu corpo presencial. A ideia, portanto, dos egípcios era de que a alma ia para o mundo e depois voltava no próprio corpo, para dar continuidade ao seu processo. Mas antes disso, havia uma espécie de ritual, onde colocava o coração do morto em uma balança e a pena de uma ave no outro, e caso o coração pesasse mais, a alma descia a regiões de densidade vibratória e, portanto, de sofrimento para penar, a fim de depois voltar, ou, o contrário, a alma subia para um local transcendente e sutil para gozar as delícias e depois voltar. A Grécia, cuja cultura tanto nos fascina, também tem concepções muito interessantes. A ideia de que o indivíduo, quando morria, primeiro tinha que pagar a viagem. Na Grécia tinha esse negócio. Então o indivíduo pagava, a família quase sempre pagava, colocava moeda na boca do morto, do cadáver, e o indivíduo viajava no rio Estige, o rio da morte, na barca de Caronte, que deveria conduzi-lo ao país dos mortos. E assim por diante. Nós temos em várias outras tradições, a tradição romana, mais tarde a tradição medieval, a tradição oriental, a tradição cristã ao longo dos séculos na Idade Média, a ideia de que alguma coisa existe, seja na teologia do juízo final, seja mais tarde nas teologias medievais. A verdade é que esse é o segundo elemento das tradições religiosas. O terceiro elemento, básico em todos os sistemas religiosos da Terra, é a ideia de que é necessário, ou que há um código de conduta específico que o indivíduo deve obedecer, observar e seguir para alcançar a plenitude, sobretudo após a morte. Então a ideia de que existe uma ética, alguns princípios que o indivíduo deve se esforçar por praticar para poder gozar de algum mérito e, portanto, receber o prêmio por esse tipo de conduta. Daí surgiu as várias etiquetas e regras religiosas, algumas delas que eram liturgias do culto exterior. E assim a gente tem, por exemplo, uma série de listas e de itens que as religiões foram estruturando ao longo dos tempos. Roupa, tipo de comida, forma de falar, forma de conversar, de dialogar, tipo de relacionamento que o indivíduo deveria se estabelecer, a forma da linguagem, o tipo de ritual, de liturgia, a forma de se dirigir à instituição religiosa, a forma de se dirigir a Deus, a divindade ou às divindades. E assim a gente tem um conjunto de comportamentos que eram mais etiquetas e que lamentavelmente se tornaram mais de natureza exterior, daí o culto exterior, né? A ideia de que você purifica a alma fazendo um ritual religioso, se ajoelhando, ou pagando alguma coisa à instituição, ou fazendo algum tipo de prece exterior, daí o culto exterior, um dos vícios
e um dos erros mais fortes, arraigados, que a gente ainda guarda. A ideia do culto exterior. A ideia da religiosidade para fora apenas, externo, contra a qual, inclusive, Jesus combateu muito na sua época. Então, esse código de conduta, na sua raiz, com os grandes fundadores de religião, tinham princípios verdadeiros. Por exemplo, os 613 mandamentos de Moisés, no seu Pentateuco do Antigo Testamento, tem muita coisa que é código de conduta social exterior. O hebreu não poder raspar a cara, fazer a barba, uma série de ritual que era próprio da época, mas no meio deles existia uma parte que era legítima, isto é, legítima, não no sentido que as outras não eram, genuína, espiritual, e que não era da época, era de todas as épocas, serve para todas as épocas, especialmente no caso de Moisés, o Decálogo. Mas se a gente for ver, de Forri a Confúcio, de Lao Tse a Hermes, de Zoroastro a Krishna, de Buda ao Zendavesta, dos grandes místicos e rishis do Oriente, aos santos da Idade Média na Igreja Católica, nós vemos elementos morais verdadeiros, espirituais verdadeiros, de ética genuína, legítima, porque a ética vai além da etiqueta. A etiqueta é a forma como você segura o garfo, como você fala com os outros. A ética é um princípio interior de relação com a vida, é mais profundo. Mas a verdade é que todo sistema religioso tem um tipo ou um código de conduta. O quarto item e último desses elementos básicos de todas as religiões é a ideia de que existe algum tipo de justiça divina, algum tipo de compensação, mérito e demérito pelo bem que se pratica ou pelo mal que se pratica aqui nesse mundo. Essa é a ideia que norteou, portanto, toda a evolução do pensamento religioso, dos princípios de justiça mais primários e rudimentares que foram evoluindo, às vezes tendo origem em sentimentos religiosos, porque, por exemplo, Moisés, naqueles códigos de justiça que até hoje influencia as nações da terra, aquilo era tendo como fundamento, como base, princípios religiosos, já que a lei, na tradição do judaísmo da antiga Palestina, a lei era lei civil, era ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, era ética religiosa. Daí, doutor da lei, que eram os operadores do direito, eram ao mesmo tempo os sacerdotes do templo. Porque a lei, o Torá, que era a Constituição Federal da época, era também o código espiritual da população. Era uma coisa só. Os fariseus que interpelavam Jesus no Evangelho eram, ao mesmo tempo, oficiais de justiça e sacerdotes do templo, que era uma coisa só. Então, nós temos, portanto, essa ideia e esse princípio de justiça que vai evoluindo com o tempo. Da Pedra de Roseta, da lei de Talião, que deu a palavra de retaliação, porque a ideia da justiça, basicamente, é compensação, é equidade. Se eu gera um dano em você, você entra na justiça contra mim, você entra na justiça para que eu repare esse dano. Se eu quebro a mesa aqui do centro, aí alguém entra na justiça para quê? Para que eu indenize o centro e pague o valor que eu quebrei da mesa. Essa é a ideia da justiça. Equiparação, compensação. Né? Esse é o princípio básico que surgiu na mente mais primitiva, quando começou a raciocinar justiça, ou senso de justiça, foi um dos primeiros pensamentos que despertaram no homem. Claro que de maneira bem primitiva, porque a princípio era mais vingança do que justiça para equilibrar. Daí, por exemplo, a lei de Talião, que aparece na época de Moisés, já é um avanço. Olho por olho, dente por dente, pode parecer pra gente muito complicado, mas é porque a gente hoje olha ao século XXI, que parece primitivo. Mas para a época era um avanço fantástico. Você roubou, corta a mão. Porque antes disso, você roubava, você era assassinado, sua família era assassinada, sua casa era incendiada, seu patrimônio era espoliado. A coisa era mais desproporcional ainda. Então, olho por olho, dente por dente, tal e qual, já era um avanço fantástico do ponto de vista das leis, na época. E assim, o sentimento de justiça foi evoluindo. E, é claro, a compreensão também da justiça divina, do Tártaro, região de sofrimento na mitologia grega e mais tarde greco-romana, aos campos elíseos, Olimpo, região de felicidade,
o deus Hades, o deus dos mortos, que recebia a pessoa depois da barca de Caronte. As várias teologias mais tarde da Idade Média, do céu e o inferno, que foram estabelecidas a partir de várias obras, Telêmaco, por exemplo, ou os escritos fantásticos de Dante Alighieri, na Divina Comédia, que ao sair do corpo viu regiões e descreveu, na linguagem da época, céu, inferno, os 7 infernos, os 7 céus, sem nos referir aqui a Maomé, que é um pouco antes, entrando em Jerusalém, teve uma visão psíquica extraordinária, ditou toda a doutrina que se encontra no Alcorão, doutrina, inclusive, que serve de tradição da religião muçulmana, e ali ele também visualiza as 7 andares do céu, as 7 subdivisões do inferno, palavra que já era utilizada. Mais tarde, a expressão purgatório vai ser introduzida na teologia, um local de passagem temporária, contra a qual o próprio monge agostiniano Martinho Lutero se revolta contra essa tese e inicia a reforma protestante e a divisão dos poderes religiosos, pelo menos do ponto de vista cristão. A concepção de justiça divina, assim, vai sendo aperfeiçoada ao longo dos tempos. Porque quanto mais o homem é material, mais material ele imagina a justiça divina. Quanto mais ele se espiritualiza, mais espiritual passa a ser a sua ideia, a sua noção de justiça divina. É assim que ele, portanto, tem essa concepção que vai se aperfeiçoando aos poucos, que vai se transformando aos poucos. Ele passa a perceber que a punição, aspas, punição muitas aspas, que era colocada no passado de Deus, não pode ser eterna. Uma transgressão a uma lei temporária não pode estabelecer uma punição eterna. Não parece ter lógica. Como equacionar uma série de problemas que existiam de diferença? Um indivíduo, por exemplo, comete um equívoco. Todo mundo que cometeu o mesmo equívoco deve receber a mesma punição? Ou a mesma sanção educativa, para me utilizar de uma expressão mais atual? E toda pessoa que fez o bem com o mesmo tipo de esforço, com o mesmo sacrifício? Alguns não tiveram mais facilidade, outros menos facilidades. Não tem um mérito maior, aquele que teve que lutar mais para fazer o bem, do que aquele outro que fez o bem com tanta facilidade, sem nem tanto esforço? Coisas que a teologia convencional não conseguia explicar. A verdade é que esses 4 elementos que eu descrevi aqui, que estão presentes em todos os sistemas religiosos, nunca foram totalmente equacionados. Porque sempre foram diferentes para cada povo, para cada tradição. É geral, universal. Mas nunca receberam um trabalho, uma abordagem que conseguisse satisfazer de uma maneira coerente e lógica a criatura humana. Mas no dia 17 de abril de 1857, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, pedagogo francês, emérito e conhecido já na cultura mundial, porque havia lançado a primeira gramática a respeito dos verbos irregulares da língua francesa, os mais difíceis das línguas neolatinas. Já havia traduzido algumas obras de Fénelon, do alemão para o francês, ou melhor, do francês para o alemão. Já havia escrito um manual de programa para a Universidade de Sorbonne. Ele já havia apresentado a sua tese de doutorado para a Sociedade Científica de Arras, na qual foi premiado e muito elogiado pela tese sua de educação. Esse homem, que era filho de pais católicos, portanto conheceu a tradição católica da sua época, e mais tarde foi educado por um educador protestante em Yverdun, na Suíça, quando conheceu Henrique Pestalozzi e os métodos pestalozzianos, do qual se torna discípulo mais tarde. Esse homem extraordinário, que era conhecido na cultura mundial, no dia 17 de abril de 1857, à noite, ele tinha dificuldade de conciliar o sono. Porque no dia seguinte, estava programada uma obra diferente que ele deveria publicar. Tratava-se de uma obra especial, porque o próprio nome dele não estava assinado na obra. Ele havia optado por um pseudônimo curioso, nome druida, chamado Allan Kardec. E por isso, ele tinha dificuldade de conciliar o sono graças a essa expectativa natural, essa
ansiedade normal, essa ansiedade de entusiasmo de alguém que espera uma coisa boa. O professor Rivaio, portanto, ansiava já no dia seguinte, quando deveria se dirigir para a livraria Danty, no coração da França, na Grande Ballier de Paris, aquela livraria que publicara obras fantásticas da cultura mundial, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas e o Conde de Monte Cristo, e várias obras que ali ventilavam a cultura mundial, já que Paris era o centro cultural da Terra. Os grandes pensadores e a cultura mais alta e sofisticada partiam de Paris para o resto do mundo. O professor Rivaio, homem extraordinário, esperava o momento que deveria se dirigir pela manhã do dia 18 de abril, dia seguinte, para esperar as primeiras carroças que deveriam chegar com os primeiros exemplares. Tratava-se de uma obra cujo título era especial. Le Livre d'Esprit, o livro dos espíritos, que deveria ser publicada ali para chamar a atenção, publicada, aliás, na livraria de um amigo seu, o senhor E. Danty, que havia falecido. Naquele momento, ele já não estava na Terra, mas havia lido a obra antes de ser publicada, os originais, e depois de ler, vai dizer para o seu amigo: essa obra representa a síntese das grandes ideias filosóficas e científicas do futuro. E as naves da ciência e da filosofia um dia terão que caminhar sob as suas pegadas. Eu me empenharei para publicar, mas ele morreu. E a senhora Melania Danty, a sua esposa e viúva, portanto, recordando da palavra do seu marido, palavra que foi empenhada para honrá-la, resolveu antes disso ler a obra, porque o seu filho mais velho disse: mamãe, estamos diante de uma cultura do materialismo. Um livro com o nome desse pega muito mal. E a mãe resolveu ler a obra, porque confiava no bom senso do seu marido. E ao lê-la, ficou impressionada com as ideias contidas na obra. E vai mais tarde levar para a impressão a gráfica que eles possuíam, que ficava em Saint-Germain-des-Laye, a mais ou menos 250 quilômetros a oeste de Paris, para ali serem impressas 300 exemplares aproximadamente e serem encaminhadas à sua livraria. Ela colocou uma nota dizendo assim: très urgente, urgente, muito urgente, urgentíssimo para ser impresso. A obra, chegando nas primeiras carroças, deveria ter chegado mais ou menos às 11 horas da manhã. O professor Rivaio na livraria com a senhora Melania Danty e o seu filho mais velho. Ao chegar a obra, pela sua memória passam as recordações que estavam finalizando, ou melhor, alcançando o máximo naquele momento. Ele se recordava dos anos passados, quando os primeiros fenômenos chamaram a atenção da Europa, a princípio, em 31 de março de 1848, quando, em Nova York, em Rochester, Hydesville, duas meninas de 14 e 15 anos, as irmãs Margarida e Catarina, ou se quiser em inglês, Margaret e Kate, da família Fox, trava contato com uma força estranha, que depois de estabelecer um código, uma batida A, duas batidas B, aquela força dizia que se chamava Charles Rosna, e cujo cadáver estava no subterrâneo, no porão daquela casa. As meninas foram encontrar um esqueleto que estava ali e que estava desconhecido. E ele dizia que foi um alfaiate da região e que foi assassinado pelo antigo morador da casa. A partir daí se estabelece uma telegrafia espiritual. A mídia, os veículos de comunicação da época chamam a atenção deles. E aquelas manifestações começam a tomar conta não apenas dos Estados Unidos da América do Norte, mas da Europa, particularmente na França. Há uma obra, inclusive, de Tolstói, Ana Karenina, que em um momento, um dos personagens, que era típico na época, um dos personagens diz assim: o que você quer fazer agora? Você tem alguma coisa para fazer? Não, estou sem nada para fazer. Então vamos participar de uma sessão de mesa e de cadeira girante? Esse era o termo que acabou sendo conhecido esses fenômenos. Les tables alternantes. As mesas girantes e falantes. Porque as pessoas se reuniam em torno de uma mesa, de uma cadeira, colocavam as mãos e de repente há barulhos, fenômenos físicos, de efeitos físicos. O que não se sabia na época era que quase sempre, ou sempre, uma pessoa presente tinha uma certa sensibilidade que irradiava uma energia e que era utilizada essa energia para os barulhos
e, em alguns casos excepcionais, o movimento de objetos. Como é o caso dos fantásticos paranormais Slade, os irmãos Davenport, Daniel Douglas Home, que chegou a produzir que uma mesa de jacarandá pesada de 80 quilos na sala de Napoleão III, o imperador, com a sua mulher, Eugênia, a imperatriz, que chegou a escrever uma carta descrevendo. Essa mesa se rodopiou no ar e começou a brincar, ameaçar, bater nas pessoas e voltou ao estado natural. Na Itália, Eusapia Paladino, Eva Quirriere, Elisabeth de Perrance, os notáveis sensitivos da época. Aqui no Brasil, Hércules Mirabelli, que chegou a levitar no ar, chegou a ser fotografado, erguendo-se no ar, segurando os 2 pesquisadores que pesquisavam com ele. Ou então o movimento de objetos, e chegou a escrever em 17 idiomas diferentes, inclusive de línguas estranhas. É curioso que eu vi certa vez um indivíduo na internet analisando as fotografias de Hércules Mirabelli, e a conclusão dele foi o seguinte: isso daí é montagem. Eu queria saber se em 1910, 1915 tinha Photoshop para fazer montagem. Porque é muito fácil agora, né, nossa época, a gente querer aplicar nosso preconceito para produções que era da época, que não tinha efeitos especiais, que não tinha tecnologia condizente. A verdade é que esses sensitivos chamaram a atenção e o professor Rivaio tomou conhecimento. Homem de ciência, racional, lúcido, coerente, mas também sem preconceito, tomou conhecimento daqueles fenômenos. E um amigo seu, que também era estudioso, o senhor Fortier, lhe chamou a falar em particular por volta de 1854, 1855. E ele então ouviu o senhor Fortier falar que estava participando de sessões de mesa girante e que achava interessante porque as mesas não apenas se comunicavam, mas diziam coisas que as pessoas nem sabiam, coisas inteligentes. E diz a própria biografia do professor Rivaio que ele teria respondido: e isso é muito diferente, porque a mesa e a cadeira não têm cérebro para raciocinar, não tem nervos para pensar. Todo efeito provém de uma causa, mas todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E a mesa e a cadeira não é inteligente para dar respostas inteligentes. E o seu Fortier diz: não apenas isso. Às vezes a mesa se comunica em um idioma que não é o idioma das pessoas, que ninguém sabe esse idioma. Às vezes diz coisas que ninguém fica sabendo. Demonstra conhecimentos acima da população presente. E ele vai dizer: até que me prove o contrário, eu não vejo coerência e não vejo lucidez nesse tipo de fenômeno. Deve ser a eletricidade. A eletricidade estava sendo descoberta naquele momento. E não se sabia o que a eletricidade poderia produzir. E se acreditava que a eletricidade poderia mover objetos. Então, o professor Rivaio, diante daquele fenômeno, resolveu aceitar o convite. E ele vai à casa de uma senhora famosa que dava saraus em Paris, a senhora Pleine-Maison, que recebe ele. É que também tem amizade com grandes personalidades da época, a semelhança dele, que era uma personalidade também conhecida. Na casa da senhora Pleine-Maison, várias outras personalidades, inclusive o próprio imperador Napoleão III, a visitavam. E ali, os fenômenos começam a acontecer e ele participa de uma maneira excepcional. Foi ali que ele conheceu as 2 sensitivas, Caroline e Julie Baudin, filha do seu amigo Baudin. E outras sensitivas que ele vai se utilizar. O fenômeno começa a evoluir e ele percebe que a mesma energia que aquelas meninas, mal saídas da infância, colocavam e irradiavam sobre a mesa, poderia ser utilizada de maneira mais prática. Se utilizou então uma cesta, chamada cesta de bico, cesta de vime, mais tarde prancheta americana, nos Estados Unidos o Ouija, onde um lápis ou uma caneta era acoplado em um instrumento, e em vez da mesa se movimentar, as pessoas colocavam as mãos sobre a caneta começava a mexer e a produzir escritos, e as comunicações foram mais fáceis, foram mais rápidas. Depois se percebeu que a mesma energia que o indivíduo irradiava para produzir aquele fenômeno, ele poderia irradiar também, pegar a próprio lápis, a própria caneta na mão e ser impulsionado com aquela energia para escrever de uma forma mais rápida. Surgia a chamada escrita indireta ou psicografia. E assim o fenômeno vai evoluindo, os médiuns da pneumatofonia, a psicofonia, chamado por Rivaio de médium falante, e assim a mediunidade, isso é, a sensibilidade que ele chamava de mediunidade, o nome que ele deu, médium, aquele que está no meio, vai se desenvolvendo e ele pega 55 cadernos aproximadamente, começa a fazer as perguntas para que aquelas vozes respondam. Uma das primeiras perguntas é o seguinte: olha a preocupação dele. És tu, mesa ou cadeira, que fala? E a resposta: não,
somos nós, as almas dos homens que viveram na terra. A partir daí, ele vai dizer, surgia diante dos meus olhos algo muito mais importante do que o fenômeno, que era a filosofia que estava por detrás do fenômeno. Porque o fenômeno é interessante, por meio do qual as informações chegam. Mas a força das ideias que chegavam por detrás do fenômeno era mais importante. E por isso, a doutrina que surgiria a partir daí seria forte pela força das ideias e não pelo fenômeno que ela provocasse. A partir daí, ele começa a fazer as grandes perguntas que inquietam a humanidade. As grandes questões que sempre perturbaram o espírito humano. Totalizaram 1019 perguntas. E ele, como era de bom senso, vai dizer, um espírito, se é um homem que morreu, não quer dizer que saiba tudo. O fato de ser espírito não quer dizer que saiba mais do que a gente. Aliás, há muitos espíritos que sabem muito menos do que muitos homens. É necessário, portanto, fazer uma pergunta a vários espíritos diferentes, através de médiuns que não se conheçam, para não se sugestionarem, não se contaminarem. E a partir do momento que aquelas perguntas sejam respondidas de uma forma semelhante, com linguagem diferente, mas a essência é a mesma, estamos diante de uma verdade que é um consenso do mundo espiritual. Portanto, não é uma opinião isolada. Foi assim que ele fez a obra fundamental, que ele dava o nome, o Livro dos Espíritos. Antes de concluir a obra, um amigo espiritual se manifestou e disse, eu sou teu amigo há muitos séculos. Nós temos reencarnado quase sempre juntos. Me chamo Zéfiro e sou amigo teu. Nos conhecemos desde o século II a.C., quando éramos druidas. Tu eras o nosso chefe espiritual, eras o nosso sacerdote, e eu era discípulo teu. Éramos vegetarianos, reencarnacionistas, celibatários, amantes da fraternidade do Deus Dispater, o Deus da fraternidade, e teu nome se chamava Allan Kardec. Então ele acha o nome Allan Kardec tão curioso, que a partir daquele momento, o nome do educador, Hippolyte Léon Denisard Rivail, começa a desaparecer da cultura mundial para começar a ficar famoso um pseudônimo chamado Allan Kardec. Naquele dia, quando as obras chegam, um senhor entra curioso diante daquela movimentação, porque teve sucesso na cultura europeia. O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, era mais reduzido, depois vai ser mais tarde mais elaborado, introduzido outras perguntas que não estavam na primeira edição. Vai ser folheado por um homem chamado Camille Flammarion, astrônomo francês, e vai dizer, essa obra fala de coisas astronômicas que eu já pensava, que eu já sabia, mas não sabia que sabia. Olha que coisa. E aí pergunta a dona da livraria, quem é esse tal Allan Kardec? O senhor está com sorte, porque o professor Rival está aqui. O professor Rival eu conheço de nome, ele é conhecido nos meios acadêmicos. Pois é, o pseudônimo dele é Allan Kardec. Os dois apertam as mãos numa amizade que nem a morte vai interromper. Porque no discurso em que os despojos de Allan Kardec vai de Montmartre ao Père Lachaise, cemitério de Paris, Camille Flammarion é escolhido para falar, e entre as coisas que ele fala, ele vai dizer, mestre, da mesma forma que os raios do sol, alguns ultravioletas, infravermelhos, estão chegando até nós, mas nós não vemos, nós sabemos que tu estás aqui, embora nós não enxergamos você. Abençoa-nos, mestre, e diz às pessoas, Allan Kardec não era apenas um homem sábio, era le bon sens incarné, o bom senso encarnado. E vai dizer, não te dizemos mais adeus, dizemos au revoir, até breve, porque logo mais estaremos juntos. Foi um discurso um dos mais bonitos, pronunciados por ele no túmulo de Allan Kardec. A verdade é que ali começa uma amizade, até que uma outra pessoa passa, uma senhora, era Aurore Dufin, mulher do pianista e compositor romântico Frédéric Chopin. Passavam lua de mel em Paris. Ela que era uma das primeiras mulheres a tentar quebrar o tabu machista contra a mulher, se vestia de homem, com chapéu e charuto, entrava nos cafés de Paris e utilizava um pseudônimo masculino para poder escrever crônicas para ser aceita. Essa mulher intelectual, inteligente, mas cujo nome e cuja pessoa estava envolvida em alguns escândalos, em algumas polêmicas, vai parar e vai perguntar ao professor Rivail, que ela é conhecida, senhor, o que é que está acontecendo aí? Senhora, acabo de publicar o Livro dos Espíritos. E do que se trata? Das relações que existem entre o mundo material e o mundo espiritual.
E ela vai dizer, eu sei que isso é verdade. Porque às vezes escrevendo sozinha, eu sou objeto de manifestações espirituais, de aproximação de presenças, de intuição. Quero que me leve um livro desse para mim. Encaminhe a minha casa, eu vou te dar o meu endereço. Remeta a minha casa. Aliás, não. Quero 2 livros desses, 2 exemplares. Um para mim e outro para meu amigo Vitor Hugo, que eu vou presentear. Muita gente não sabe, Vitor Hugo, depois de toda uma vida devassa e sensual, se tornou espírita. Depois da morte de uma filha sua, e depois de receber uma série de mensagens psicográficas através do seu filho, Carlos Hugo, que se torna médium de psicografia mecânica, ele no exílio se torna espírita e lê Allan Kardec. Jorge Sand, pseudônimo daquela mulher, vai escrever uma série de textos mais tarde sobre espiritualidade e sobre reencarnação. Embora nunca declarou a sua crença espírita publicamente, para não comprometer a obra de polêmica, porque o seu nome estava, repito, envolvido em alguns escândalos. A verdade é, e já caminhando para o desenvolvimento e conclusão do nosso assunto, é que a obra, o Livro dos Espíritos, mais tarde geraria 4 outras obras. E é aqui que eu quero parar para concentrar com vocês. Por quê? Lembram que eu falei que em todo o sistema religioso da Terra há 4 pontos fundamentais? O Livro dos Espíritos tem 4 partes. 4 partes. A primeira parte é chamada de Deus e as causas primárias. Lembra que eu disse que o primeiro pilar de todos os sistemas religiosos é a ideia de um princípio criador, de um elemento criador, de causas primárias, dos elementos gerais? O segundo elemento que eu falei aqui, a ideia de algo metafísico, algo além da matéria. A segunda parte do Livro dos Espíritos se chama do mundo espiritual, onde os espíritos falam da imortalidade da alma e das relações com o mundo espiritual. Lembra que eu falei que o terceiro ponto é um código de conduta que é presente em toda a religião? A terceira parte do Livro dos Espíritos se chama das leis morais, onde Kardec recebe do mundo espiritual a ética cósmica segundo os próprios espíritos. São os espíritos que vêm dizer para a gente como é que é o código de conduta na vida espiritual. Eles sabem mais do que a gente, que estamos mergulhados no corpo. Eles descrevem com mais propriedade, porque eles estão sem a matéria. Pelo menos sem a matéria de carne. E a quarta parte, das esperanças e consolações, sairia a ideia do quarto elemento, quarto pilar, que é o que eu falei aqui, a ideia da justiça divina, a ideia de que todo o processo religioso é a ideia de compensações, méritos e deméritos, de uma certa justiça, de uma certa noção de justiça. A quarta parte fala das esperanças e consolações, penas e gozos espirituais e assim por diante. Dessas 4 partes, surgiriam 4 outras obras para aprofundar cada uma das partes. Porque da primeira parte, Deus e as causas primárias, surgiria a obra A Gênese, que estudaria a origem do universo e a criação divina. Da segunda parte, o mundo espiritual, surgiria o Livro dos Médiuns, para estudar as relações que o mundo material pode estabelecer com o mundo espiritual de maneira segura. A terceira parte, das leis morais, surgiria o Evangelho segundo o Espiritismo, porque os espíritos, nessa parte das leis morais, chegam a dizer Allan Kardec, que de todos os discursos terrenos, aquele que é mais perfeito, isso é, aquele que reflete de uma maneira mais fiel à lei divina, porque a lei divina não é uma palavra, não é um texto. A lei divina é um sentimento. Os espíritos evoluídos sentem a lei divina. Não tem um texto para a gente ler da lei divina. É algo que está na consciência. E aqueles espíritos sublimados já conseguem sentir a lei divina. O que é que eles fazem? Eles reencarnam e traduzem isso em palavras. E os espíritos dizem a Kardec que de todos os discursos, Jesus, com seu evangelho, isso é, a sua doutrina, o seu discurso e a sua vivência, representa a mais fiel reflexo da lei divina. E a quarta parte, das esperanças e consolações, geraria a obra O Céu e o Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. O Espiritismo, portanto, aborda, meus amigos, esses aspectos essenciais. Tem um aspecto científico, que é o aspecto da prova, da confirmação. Não é uma confirmação de laboratório. Como diz Allan Kardec, não dá para colocar um espírito dentro do tubo de ensaio. Não dá para fazer experiência como se o espírito não tivesse vontade própria. Mas dá para ter um método que se repete. A ideia de ciência é o quê? Repetição. Eu faço uma experiência aqui, alguém faz lá e chega à mesma conclusão. Um método
para chegar às mesmas conclusões, que é o método do intercâmbio mediúnico. Através de um método correto, a gente pode chegar às mesmas conclusões, porque os espíritos, quando vêm descrever para nós a vida espiritual, vêm dizer o que é que nos está reservado. Quando a gente for passar para o outro lado da vida, o lado espiritual, logo, para mim, eu espero que demore um pouco mais, não sei se para vocês, mas quando a gente passar, a gente vai se encontrar com essa realidade, que já se encontra nos permeando. Mas na matéria, no corpo físico, a gente pode dar uma de João sem braço, pode dar uma escapadinha, tem um monte de coisa no mundo material que nos distrai. É o supermercado que a gente faz, é o menino que a gente leva na escola, é imposto que a gente paga, é tanta coisa, é a festa, é a farra, é o Billy Night. E a gente vai anestesiando a consciência para fugir da nossa realidade. A gente faz isso o tempo todo. Como dizem os budistas, o mundo material tem distração. Só que, quando a gente desencarna, não tem mais mercado para fazer, não tem água mineral para você comprar, não tem a cerveja puro malte para você tomar. E aí? E aí aquele que não se acostumou a conviver consigo mesmo, tem muita dificuldade no mundo espiritual. Porque se eu tenho dificuldade de conviver comigo, de acessar a minha consciência, de refletir comigo mesmo, eu vou ter dificuldade. Já é um sintoma que alguma coisa está errada, que a gente precisa modificar. Porque se eu não consigo conviver com a minha consciência, a minha realidade após a morte vai ser o encontro com a minha consciência. Por isso o Espiritismo tem nas suas conclusões o aspecto científico, mas o aspecto filosófico. Explica as grandes questões. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? A síntese das grandes questões humanas. E no aspecto moral é muito bonito. Primeiro que vem nos consolar. Vem dizer que ninguém está fadado à punição. Para ninguém está prometido o castigo eterno. Que cabe a cada um de nós, está em nossas mãos, a escolha de construir, e sempre há tempo, de construir o reino dos céus dentro da gente, ou o inferno, que também vai ficar dentro da gente. O Espiritismo vem dizer que não vai ter nenhum julgamento. Que você não vai estar no mundo espiritual com o tribunal, onde está o Ministério Público, o magistrado e o defensor. Não! Esse tribunal é interior. Ninguém vai lhe apontar. É a própria consciência que vai estabelecer a sentença de condenação ou a absolvição. É a própria consciência que estabelece o parâmetro. Ninguém vai precisar apontar, porque o próprio Espírito sabe. E, portanto, está nas nossas mãos. A punição, diz Allan Kardec, chamado castigo de Deus, não é nada senão o efeito das próprias imperfeições. O castigo de Deus é as próprias imperfeições que o indivíduo carrega. Se eu carrego imperfeição com os meus atos, eu já sofro com eles. É assim. Se eu sou muito impaciente, toda hora eu vou perder a paciência. Eu vou perder a cabeça. Olha que sofrimento. Se eu sou melindrado, sou orgulhoso, sou daqueles que ninguém pode dizer uma coisa pra mim que eu já fico enfurecido. Até na palestra, o palestrante está falando, a pessoa começa a se magoar achando que é pra ela. E se o palestrante for infeliz no dia, porque pode ser, foi infeliz, falou um monte de besteira, ele já fica magoado, não dorme mais, não volto mais lá! Com essas eleições agora, a última, eu tenho uma amiga, eu já contei isso várias vezes em palestra, que me falou, Flávio, eu estou uma semana sem dormir, estou precisando de medicação psiquiátrica. Eu disse, por quê? Por causa da discussão de política no WhatsApp. A resposta que eu tinha que dar e não dei. Perdeu o sono. Veja o que a gente faz com a gente, o psiquismo. Então, as imperfeições geram sofrimento, diz Allan Kardec. Quanto mais imperfeições, mais sofrimento. Olha que coisa, que aspecto da justiça divina. E essa realidade é inevitável. Por quê? Porque a gente vai ter que conviver com a gente. Então é necessário começar a viajar para dentro. A gente faz tanta viagem para fora. É tanta viagem exterior, é tanta exibição, tanta visibilidade, é tanto selfie, tanta foto. Mas e a viagem para dentro? Nada contra. Eu sou amante da tecnologia, adoro. Mas não se esquecer de ter vida interior e não ter vida só exterior. Porque não vai dar para chegar no mundo espiritual e dizer, na próxima eu quero reencarnar longe de mim mesmo. Não dá. Quero reencarnar distante de mim, porque eu não me suporto. Você pode até reencarnar distante de outras pessoas, que você não suporta. Mas de você mesmo não dá. O Espiritismo vem colocar uma doutrina racional. Vem dizer que o ódio, a mágoa, faz mal àquele que cultiva e não ao outro. Se alguém me fez o mal, ele se comprometeu perante a lei que está dentro dele.
E não deve a mim, deve à lei. Se ele me pede desculpas, eu não perdoo, agora o problema é meu, não é dele. Porque ele vai reparar com a vida. E agora eu tenho um problema. Eu vou dizer uma coisa aqui, prestem atenção, sogras, genros e noras. Eu falei isso no centro agora. Querem voltar do ladinho das pessoas com quem vocês têm mais dificuldade? Odeiem muito. Fique muito magoado ou magoada. Porque se você ficar muito magoado, odiando aquela pessoa que lhe fez mal ou que você fez mal, sei lá, na próxima vamos voltar juntos. Pai, filha, mãe, filho, marido, mulher, vão voltar juntos. Sabe por quê? Porque a única coisa que liberta é o amor. Isso é, o perdão. Se alguém me fez o mal, ele se comprometeu com a lei. Quando eu perdoo, eu saio do processo. E ele que fica com o compromisso. Ele ainda fica mergulhado na dívida. Mas o perdão é bom para aquele que perdoa, e não para o perdoado. Então, tudo isso para dizer que o Espiritismo vem nos proporcionar uma espiritualidade que é interior, minha gente. Que é interior. E já estamos caminhando para o nosso encerramento. Me permitam só me alongar em 2 pontos. Ao longo das épocas, a gente sempre teve o culto exterior. A quantidade de preces, a quantidade de oração, a quantidade do rosário que a gente faz, a quantidade de vezes que a gente se ajoelha, a promessa que a gente faz, a doação no altar. Tudo isso muito bom se a pessoa sente verdadeiramente isso. Mas só é bom se a pessoa sente por dentro isso. Não estou condenando nenhum ritual. Mas o mais importante não é o corpo estar de joelhos, é a alma estar de joelhos. E mesmo nos processos do bem, a gente está matematizando. A gente acha que a quantidade do bem que a gente faz, que necessariamente, as coisas que a gente faz, que necessariamente vai nos dar bem-estar. Se aquele bem não me torna uma pessoa melhor, não necessariamente. Ou pelo menos eu estou aproveitando muito pouco. Porque senão eu vou achar que é uma espécie de musculação espiritual. Fazer um monte de coisa. Até no umbral tem gente fazendo um monte de coisa. Senão a gente vê, como eu conheço uma pessoa que diz assim, não, minha família é muito difícil, eu tolero, eu suporto, e digo para mim mesmo, está, quando a gente desencarnar, eu vou humilhar todos vocês com minha luz espiritual. Vou ficar muito mais evoluída. Olha como é que ela entendeu o processo. Então, senão a gente não trabalha por dentro. Não é o quanto a gente faz, mas o quanto a gente sente. Veja Jesus, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Por muito se amarem. Só é bom o quanto a gente faz, quando o quanto a gente faz gera o quanto a gente sente. Os grandes missionários fizeram muita coisa, mas eles aproveitaram a quantidade de coisas que faziam para fazer por dentro. O bem que eles faziam por fora, iam transformando ele por dentro. Eu sempre falo isso aqui, em outros lugares, que é o seguinte, quando eu desencarnar, não vão chegar para mim e vão dizer assim, quantas palestras você fez, meu irmão? Quero ver aqui quantas palestras na sua vida você fez. Isso não é importante. Sabe o que vão perguntar? Quanto você melhorou fazendo as palestras que você fazia? O quanto você se tornou uma pessoa melhor? Isso na palestra, isso em qualquer lugar, no passe que você dá, na tarefa social que você faz, na tarefa em casa com a família, o quanto você se transformou fazendo aquilo que você fazia. A tarefa que você fazia transformou você numa pessoa melhor? Aprimorou você por dentro? Porque esse é o nosso propósito. Porque as coisas ficam e a gente leva consigo aquilo que a gente desenvolveu, por muitos se amarem. Para concluir, me permitam trazer uma história do antigo judaísmo, uma história muito interessante. Uma história que está presente na tradição dos rabinos de Israel. Eu nem sei se eu vou conseguir repetir aqui a história com a fidelidade, mas vou contar mais ou menos com a minha emoção, com aquilo que eu me lembro. A história era contada antigamente pelos grandes patriarcas. Veja que até os grandes patriarcas do passado já compreendiam de uma maneira bastante aprofundada a ideia espiritual. Contam os rabinos que havia um rei da antiga Israel, que ele possuía 4 esposas, como era comum na tradição daquela época. E essas 4 esposas eram muito diferentes entre si. A 4ª esposa era uma esposa que era muito bonita, era uma mulher muito bonita, era uma mulher que exigia muita coisa, e ele adorava
a amava profundamente, cedia a tudo que ela queria, fazia todos os caprichos dela, todas as exigências dela, porque gostava muito dela, era uma mulher muito bonita. A terceira esposa, o rei amava tanto quanto, profundamente, e era mais bonita ainda. Homens, imaginem uma mulher bonita. Imagine mais. Imagine mais ainda. Era mais. Então, era uma mulher muito bonita, e ele era fascinado por ela, e cobria ela de joias, de roupa bonita, preciosa, e gostava de exibi-la em todo que é lugar, ia com ela para todas as reuniões da nobreza, e assim por diante, e ao mesmo tempo tinha um ciúme danado de ela pertencer a outro rei, a outro homem. A segunda esposa não era tão bonita assim, mas era também uma mulher bonita, e ele gostava muito dela, mas era a mulher com quem ele mais se entendia. Era com quem ele se relacionava, com quem ele se confidenciava, ela a mulher que ele confiava realmente, era a mulher que ele contava os seus segredos, que pedia orientação a ela, né, que confiava nos conselhos dela, era aquela mulher com quem ele mais conversava. E a primeira esposa, ele não a amava, era uma mulher feia, era uma mulher doente, era uma mulher que vivia quase como uma sombra no palácio, ele não lhe dava atenção, mas era uma mulher que amava-o profundamente. Amava-o de maneira devotada, silenciosa e incondicional. E era justamente ela que ele não mais dava atenção. Um dia, ele contraiu uma enfermidade. Ficou tombado na cama. E depois de várias abordagens, vários médicos foram até ele, passaram aí algumas fórmulas, algumas substâncias, fizeram alguns chás, algumas produções com ervas, mas a doença parecia evoluir. Até que o melhor médico do palácio foi consultado e mais tarde, em conversa com os outros médicos, chegaram à conclusão que a doença era fatal. Estava evoluindo de maneira muito rápida e ele ia morrer. E o médico disse: Majestade, você vai morrer. Peço-lhe para pensar sobre o assunto. E o senhor tem muito pouco tempo. Mas quanto tempo? Pelo amor de Deus, que notícia trágica é essa? Talvez algumas semanas, talvez alguns dias, talvez algumas poucas horas. Não se sabe. Já está em processo terminal. Se eu fosse o senhor, começava a me despedir, começava a juntar as coisas e a me desapegar das coisas. Disse o médico, que era um sábio. E ele então pensou, estava muito triste. Chamou a quarta esposa. A quarta esposa entrou: meu bem, diga, eu sei que você está se recuperando, fale. Ele disse: a notícia não é boa. Eu vou morrer. Eu estou muito enfermo. Ele disse: não diga isso. A gente sempre tem que confiar. As coisas podem... Não é verdade. Eu vou morrer. Estou caminhando para o final da minha existência. Os médicos já me disseram. Eu sinto isso também no meu corpo. A doença está em estado avançado. Eu sempre tratei você com muito amor, com muita intensidade, com muito apaixonamento. Eu fiz tudo o que você quis, sempre na vida. É verdade, eu sou muito grato a isso. Você sempre fez todas as minhas vontades. Pois é, eu queria lhe pedir só uma coisa. A única coisa que eu queria lhe pedir, é o único pedido que eu quero fazer a você. Ele disse: diga, pois não, fale. Eu não queria morrer sozinho. O quê? Não, eu não queria morrer sozinho. Não estou entendendo. Vem comigo. Morre comigo. Como é? Não, meu filho, não é bem assim não. Eu sou desse mundo. Eu gosto desse mundo. Morrer contigo? Que negócio é esse? O processo é seu, não é meu não. Eu sou muito grata. Mas eu sempre fiz tudo que você queria. Pois é, e eu também acho. Eu sou muito grata. Eu agradeço muito a você. Sou muito grata. Posso lhe cuidar aqui. Posso lhe chamar aqui os médicos. Eu sou muito satisfeita com tudo que você me fez. Mas morrer contigo não vou não. Me desculpe. Mas por favor, você fala isso. Olha, eu tô indo embora, viu? Vou chamar os médicos, você não tá bem. Você tá louco. E saiu. Ele ficou melancólico. Chamou a terceira esposa. A terceira esposa já entrou com vestido assim, aqueles vestidos de gala, de festa, já entrou saltitando: meu rei, meu amado, que festa a gente vai hoje? A gente vai para alguma festa? Ele disse: mais ou menos. Eu estou morrendo.
Ah, pare com isso. Você precisa de algum divertimentozinho? Vamos sair hoje. Não, você não está entendendo, eu estou morrendo. A doença avançou demais e eu não tenho mais jeito. E eu quero lhe pedir para vir comigo. O quê? Venha comigo. Vim para onde? Não, eu não quero morrer sozinho. Você tá louco, meu filho? Você só pode estar louco. Eu morrer contigo? Você só pode estar surtado. Olha, eu vou lhe dizer logo, viu? Eu sou muito grato a você. Eu te levei para tudo que é lugar. Eu levava para os salões, apresentava você os palácios, todas as coisas que eu ia, os locais mais festejados, eu sempre levava você, cobria você de joias, etc. E eu agradeço muito a você. Agradeço muito. Mas morrer não vou, não. Com você eu não vou, não. E digo mais, meu filho. No dia que você morrer, eu me caso logo com outro. Mas você tem coragem de me falar isso na minha cara? Depois de tudo que eu fiz para você? Comigo é assim. Morreu, eu já coloco outro no lugar. Então... E olha, você tá louco. Eu vou chamar alguém aqui, porque eu não vou ficar mais conversando com você, não. E saiu. Ele ficou mais triste, mais acabrunhado. Chamou a segunda esposa. A segunda esposa entrou. Ele disse, diga, meu rei. Ele disse, eu estou morrendo. E não queria morrer sozinho. Eu quero lhe pedir, a doença está avançada. Morre comigo. Peraí, como é que é? Morre comigo. Nós somos muito amigos, né? Você sabe. Eu tenho muito amor por você, amo muito você. Posso cuidar de você aqui. Posso ajudar você. Mas morrer com você? Não, meu filho. Não é por aí, não. Mas eu tenho medo de ir sozinho. Mas olha, o máximo que eu posso fazer é te enterrar. Eu lhe enterro, faço um sepultamento muito bom, mas morrer contigo não vou, não. E saiu. Ele começou a chorar. Entrou num pranto convulsivo, até que uma mão esquálida, magra, doente, tocou a mão dele. Ele tomou um susto e disse, é você, era a primeira esposa. É você que estava aí? Eu estava aqui o tempo todo. Aliás, ouvi todas as conversas. Eu me esqueci de chamar você, mas eu ia chamar você. Eu queria, na verdade, conversar com você, justamente com você. Eu sei que eu não tenho dado atenção muito a você, não é? Mas não se preocupe com isso. Eu amo você tão incondicionalmente, tão devotadamente, que nada lhe interessa. Ele começou a chorar, de consciência de culpa. Eu não te dei atenção esses anos todos. Olha como você está. Não cuidei de você. Olha como você está doente. Como você está magra. Você está pior do que eu. Está muito mal. E a culpa é minha. E ela disse, não olhe para trás. Pare de se preocupar muito com o passado. Senão a gente vai ficar lamentando o passado e não vai viver o momento presente. Um minuto que eu tenho com você compensa todos os anos de falta de atenção que você não deu a mim. Ele começou a chorar, ela começou a chorar também. E ele, eu estou muito doente, vou morrer. E ela, eu sei, eu tenho lhe acompanhado o tempo todo. Eu também estou muito doente. E eu penso que minha hora está próxima também. Os dois se abraçaram. Ela deitou na cama com ele, os dois se abraçaram, começaram a chorar convulsivamente. Os empregados começam a entrar. As outras esposas entram, começam a chamar os médicos, mas é tarde demais. Os dois morrem juntos, abraçados. Os rabinos concluem, todos nós, todo mundo que está aqui, é um rei que tem 4 esposas. A 4ª esposa é o corpo físico, que a gente dá tudo, que a gente aceita tudo, que a gente agrada em todas as exigências, instintos e necessidades do corpo. A 3ª esposa são os recursos materiais. Mal a gente morre, já passa de mão e vai para outro. Outras. Que não fica. A gente tem um ciúme dos recursos materiais de sair das nossas mãos e ir para outras pessoas, mas é inevitável. E são os recursos materiais os mais bonitos que a gente exibe, que a gente se adorna, que a gente leva para a vida social. A 2ª esposa são os familiares, que gostam da gente, que a gente confia, que a gente pode se confidenciar, que tem afeto verdadeiro, que a gente pode trocar alguma coisa, mas na hora da morte o máximo que pode fazer com a gente é nos enterrar. Porque não vai poder viver os nossos processos.
E a primeira esposa são as nossas obras. A síntese das conquistas espirituais nossas. Essa vai com a gente. Cuidemos para que o nosso processo espiritual não culmine no final com uma esposa, a primeira, magra, esquálida, doente, porque a gente não cuidou dela. O Espiritismo sintetiza essa proposta nos elementos que ensinam a valorizar a lei de Deus, a dizer que ninguém morre, que todos vamos viver, que a vida física é muito breve, passa muito rápida, e que vale a pena amar, vale a pena fazer o bem. São mais de 15 anos em sessão mediúnica. Eu nunca vi um espírito chegar na sessão mediúnica dizendo assim: eu fiz muito bem, estou arrependido. Eu amei muito na terra e não sejam trouxas, não. Não faço o bem como eu fiz, não, porque eu me arrependo hoje. Eu me arrependo de ter feito o bem. Eu nunca um espírito falou isso para mim em sessão mediúnica. Mas a gente aqui no mundo físico faz cada regra, estabelece cada regra. Se não falar comigo no WhatsApp, eu não falo também. Se não colocar um emotion de coração, eu não respondo também. E a gente vai estabelecendo cada rigidez, cada coisa de falar com os outros. Dizer, ame! Mas vão me achar que eu sou trouxa, que eu sou vulnerável. O problema é de cada um. No fundo, você vai mais tarde se encontrar com a sua consciência. E o importante é você estar bem com a sua consciência. Ame, faça o bem, porque o Espírito nunca se arrepende de ter feito o bem. E essa é a mensagem do Espiritismo. Se conheça, mergulhe em si mesmo para ser cada vez melhor, porque o que você vai levar é a obra que você construiu dentro de você, enquanto você fazia por fora, para construir por dentro, para levar o reino divino que está dentro de todos nós. Parabenizo a casa, canteiro de fraternidade. Repito a minha gratidão de estar aqui nesse momento de grande alegria para muitos. E reproduzo o poema de José Silvério Horta por Chico Xavier quando disse: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem corrigir nosso passo na estrada corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento, a cada instante, que possamos ouvir tua voz. Ampara-nos a esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado, muita paz.